Vocês com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Olha, você tem muitos motivos para não sair desse vídeo. Eu vos trago nesta oportunidade uma reflexão bíblica da parte de Deus que certamente irá impactar a sua vida. A sua vida não será mais a mesma depois da reflexão bíblica que Deus vai estar ministrando ao seu coração. Olha, só pelo tema desse vídeo já é motivo para você ficar comigo até o final. Eu quero falar sobre a fraqueza do homem mais forte da Bíblia. É isto mesmo que você acabou de ouvir. A fraqueza do homem mais forte da Bíblia. Poxa vida, pastor, o homem mais forte da Bíblia, ele teve fraqueza? Teve. Então fica comigo nesse vídeo, não perca por nada, porque eu vou te mostrar dentro da Bíblia quais foram as fraquezas do homem mais forte da Bíblia. Como que pode? O homem mais forte da Bíblia, ele teve fraqueza? Sim, teve. Então eu vou lhe mostrar nesse vídeo. Vale a pena uma reflexão bíblica, uma mensagem genuinamente bíblica da parte dos céus para a sua vida. Então fique comigo, porque os céus têm uma palavra direcionada para a sua vida. Para tanto, eu quero deixar um verso bíblico na palavra do Senhor, aqui no livro dos Juízes, no capítulo de número 13 e o verso de número 7. Apenas um verso bíblico para nossa meditação. Diz assim, meus irmãos: Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Bendito é o nome do Senhor. A fraqueza do homem mais forte da Bíblia. A fraqueza do homem mais forte da Bíblia. Meus queridos irmãos, quando nós analisamos, quando nós vamos estudar os personagens bíblicos, aqueles que influenciaram gerações, os que se destacaram, os que tiveram momentos de destaque na sua vida, enfim, os personagens bíblicos que fizeram a diferença, a gente vai analisar que eles não eram diferentes de nós, porque todo ser humano, ele é constituído de defeitos e de qualidades, sim. Então, há coisas na nossa vida que são bem parecidas com as demais pessoas, em termos de defeito, em termos de qualidade. Uma personalidade bíblica, ela não só teve as suas qualidades, como teve também os seus pontos de melhoria. Então, quando eu vos falo que eu vou falar sobre a fraqueza do homem mais forte da Bíblia, eu estou falando de Sansão. Então, vamos falar um pouquinho sobre Sansão e vamos meditar um pouco na vida de Sansão. Porque Sansão foi o homem mais forte da Bíblia. O homem que desfrutava de um poder grande e de uma força fora do normal. Sansão foi o homem mais forte da Bíblia. Só que Sansão teve os seus momentos de fraqueza. Então perceba que as qualidades de Sansão não deixou com que ele viesse mostrar os seus pontos de fraqueza, os seus pontos que ele precisava melhorar e tomar cuidado para não cair na cilada do adversário. Então nós temos pontos positivos a se manter, como nós também temos pontos negativos em que nós precisamos melhorar. Vamos lá, a fraqueza do homem mais forte da Bíblia. O homem mais forte da Bíblia foi Sansão. Sansão, o seu nome significa pequeno sol. E Sansão, quando ele nasce,
ele é apresentado a Deus e é feito um voto do nazireado. E Sansão tinha algumas regras para cumprir. Primeiro, Sansão não poderia passar a navalha na sua cabeça. Sansão não poderia cortar o cabelo. Fazia parte do nazireado. Ele não poderia raspar o seu cabelo. A segunda coisa é, Sansão, ele não poderia tocar em coisa imunda e nem comer coisa imunda, que fazia parte do seu nazireado. E a terceira coisa de Sansão, dentro desse princípio, é que ele não poderia beber bebida forte. Então Sansão tinha essas três coisas para ele observar e praticá-las ao longo da sua vida. Sansão não poderia cortar o cabelo, Sansão não poderia tocar em coisa imunda e Sansão não poderia beber comida forte. Pois bem, o que é isso, pastor Juscelino? Isso aqui são princípios que foi dado dentro de uma lei, a lei do nazireado, para Sansão observar. E não é diferente das nossas vidas. Nós, como servos de Deus, nós temos princípios bíblicos que nós temos que observar para sermos bem-sucedidos na nossa vida e caminhada e trajetória espiritual. Então, Sansão tinha esses princípios que ele tinha que zelar, que ele tinha que observar, que ele tinha que guardar. Então, o primeiro erro de Sansão, que fez com que ele fosse enfraquecendo, foi que Sansão, ele não cuidou desses princípios. Foi que Sansão, ele vai quebrar esses princípios, ou seja, ele não vai cuidar, ele não vai observar. Então, a primeira lição da fraqueza do homem mais forte da Bíblia é que ele quebrou princípios. Simples. Então, em nome de Jesus Cristo, não quebre princípios. Renuncie, mas não quebre princípios. Ainda que você perca algumas coisas na sua vida, mas não quebre princípios. Princípios é diferente de métodos. Métodos são um conjunto de regras que mudam constantemente. Mas princípios é diferente de métodos. Princípios são imutáveis. A palavra de Deus, existe muitos princípios dentro dela. E os princípios bíblicos são imutáveis. Os princípios bíblicos são inegociáveis. Então você não pode negociar a sua chamada. Você não pode negociar o seu ministério. Você não pode negociar as riquezas do reino que Deus te constituiu pela misericórdia e pela sua imensa graça. Então, valorize os princípios de Deus na sua vida. Não quebre princípios por nada. Ainda que você seja taxado como quadrado, não quebre princípios. Ainda que você não tenha oportunidades, mas não quebre princípios. Ainda que alguém não te veja, mas não quebre princípios. Não rompa princípios. Os princípios bíblicos, eles não podem sofrer rupturas. Então, os princípios de Deus na sua vida não podem sofrer rupturas. Então, o homem mais forte da Bíblia, ele demonstrou fraqueza quando ele quebra essas regras, quando ele quebra esses princípios bíblicos. Então, a primeira lição da fraqueza do homem mais forte da Bíblia é que ele quebrou princípios, ou seja, não quebre princípios. Glórias ao nome do Senhor. A segunda lição que eu aprendo sobre a fraqueza do homem mais forte da Bíblia é que Sansão, ele não guardou segredo. Nem tudo que Deus te dá, nem tudo que Deus te revela, nem tudo que Deus te mostra,
você pode espalhar, você pode contar para alguém. Não. Tem coisas na sua vida que são segredos. E segredos, ele não se conta. Mas, pastor, nem mais e nem menos. Segredos de Deus é para você. Não conta-se segredos. Porque quando você conta um segredo, você está revelando o segredo. Então você está sujeito a sofrer algumas dificuldades na trajetória da sua vida, simplesmente porque você revelou para alguém um segredo que era seu e de Deus. Então o homem mais fraco, o homem mais forte da Bíblia, ele demonstrou a sua fraqueza quando ele revela o seu segredo. Ele chega para Dalila e ele diz para Dalila: Dalila, eu tenho um segredo. A força que eu tenho, ela consiste no tamanho do meu cabelo. Porque eu sou nazireu de Deus. Eu tenho um voto. Eu tenho princípios. Então, uma das alianças que eu fiz com Deus é: eu não cortarei o meu cabelo. Agora, o dia que o meu cabelo for cortado, então vai se perder a minha força. E eu vou quebrar esse princípio, essa aliança, essa regra. Ou seja, Sansão, ele compartilhou do seu segredo com Dalila. Ele não guardou o segredo. Há muitos projetos na sua vida que só vão ser bem-sucedidos se você guardar o segredo. Segredos de Deus não se contam. Segredos de Deus não se espalham. Quer ver um exemplo? Neemias, quando ele foi à noite em Jerusalém, ele viu que os muros e as portas estavam queimadas a fogo. E ele tinha um projeto dentro do coração dele. Qual que era o projeto? É levantar os muros e as portas que estavam caídas. À noite, ele vasculhou a cidade, mas não contou nada para ninguém. Em 52 dias, o intuito do projeto dentro do coração dele se realizou e o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Porque Neemias não contou o segredo. Ele não revelou o segredo. Está lembrado de Ezequias? Ezequias já fez diferente. Ezequias revela o segredo, convida o rei inimigo para entrar dentro do palácio real e mostra os tesouros do Senhor. Então Ezequias vai pagar um alto preço, porque abriu a sala do tesouro para mostrar, para revelar os segredos dos tesouros da sala do Senhor ao rei adversário e inimigo. Ele pagou o preço. Então, Sansão, ele não poderia contar o segredo. Então, essa aqui é uma lição para mim. É uma lição para você. Aquilo que Deus te deu é teu. Está lembrado de José? José, quando ele revela o segredo para os seus irmãos, para a sua família, ele começa a ser perseguido. Os sonhos de José. Por quê? Porque ele revelou o sonho. Ele revelou o segredo. Se ele não tivesse contado o sonho, que era um segredo de Deus para ele, talvez ele não seria jogado dentro da prisão, talvez ele não seria jogado dentro da cisterna, talvez ele não seria sido vendido como escravo. Então José, ele passou todos esses processos, por quê? A perder força quando ele não guarda segredo. Ei, conselho de um amigo nessa noite. Conselho do pastor Juscelino para a sua vida. Não conte o segredo. Não revele o segredo. Segredo é segredo. O que Deus te deu é teu. É segredo. Sansão revelou o segredo para Dalila. E sofreu grande consequência. Pagou alto preço. Porque ele repartiu o segredo. Glória a Deus. A fraqueza do homem mais forte da Bíblia. Olha, fica comigo até o final dessa reflexão, porque o tema é muito empolgante. A fraqueza do homem mais forte da Bíblia. Estou falando sobre Sansão. Em penúltimo lugar, Sansão, ele vai brincar com o perigo. Por quê? Porque Dalila, com a sua estratégia, Dalila, com a sua persuasão, vai conseguir persuadir ele
a ponto dele revelar o segredo, ela cortar o cabelo dele e ele perder a sua força. Então, vão fazer de Sansão um palhaço. Por quê? Porque vão colocar Sansão dentro do templo de Dagon, vão arrancar os seus 2 olhos e vão começar a brincar com Sansão. Por quê? Porque Sansão brincou com o perigo. As artimanhas de Dalila para com Sansão simboliza os perigos que o inimigo ele começa a construir ao longo da vida para roubar aquilo que Deus te deu, para tentar fazer com que você conte o segredo de Deus na sua vida e você venha sofrer derrota. Então, Sansão, ele brincou com o perigo. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: nunca brinque com o perigo. Viu o perigo? Se afaste. Viu o perigo? Dá meia volta. Viu o perigo? Não se aproxime. Viu o caminho do mal? Não se achegue. Se afaste. Sansão não. Sansão viu o perigo. Em vez de ele vigiar, ele vai brincar com o perigo. E o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma consequência. Ele vai perder algo que Deus tinha dado para ele. Vai sofrer uma ruptura de aliança. Sansão vai quebrar aliança. Sansão vai quebrar princípios. Por quê? Porque Sansão brincou com o perigo. Essa foi a fraqueza do homem mais forte da Bíblia. Então não brinque com o perigo. Essa palavra é uma palavra de alerta espiritual para a sua vida. Quer ser bem-sucedido? Não brinque com o perigo. Glória a Jesus. Em último lugar, o último ponto da nossa reflexão bíblica, a fraqueza do homem mais forte da Bíblia, o último ponto é este aqui. É que você precisa zelar daquilo que está dentro de você. Porque Sansão, ele tinha, o homem mais forte da Bíblia, Sansão, ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Só que ele não zelou disso. Ele não cuidou do Espírito Santo que estava dentro dele. Porque a força de Sansão não consistia na sua força física. A força de Sansão não consistia no seu cabelo. A força de Sansão não consistia nas suas palavras. A força de Sansão consistia no Espírito Santo de Deus que estava dentro dele. Ou seja, ele precisava zelar, ele precisava cuidar, porque todas as vezes que o filisteu vinham sobre Sansão, o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão e Sansão vencia. O homem mais forte da Bíblia realizou grandes proezas ao longo do seu ministério. Por quê? Porque ele era bom? Não. Porque o Espírito do Senhor estava dentro de Sansão. E Sansão fez grandes obras. Mas quando ele começa a brincar com perigo, quando ele revela o seu segredo, quando ele quebra os princípios bíblicos, ele começa a fracassar no seu ministério. E a Bíblia fala que os últimos dias de Sansão arrancaram os 2 olhos dele, fizeram de Sansão brinquedo, fizeram de Sansão um palhaço dentro do templo, e ele pediu para se apoiar nas colunas principais no meio do templo, e a Bíblia Sagrada fala que ele derrubou as colunas do templo e ali morreu muitos e muitos filisteus. Esse foi o fim de Sansão, mas a Bíblia fala que o Senhor é a nossa força. Então o homem, ele tem a sua fraqueza, mas é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo disse, quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, fique com essa reflexão. A fraqueza
do homem mais forte da Bíblia. Sansão quebrou princípios em nome de Jesus Cristo. Não quebra princípios, não rompa as alianças, a aliança tua com Deus Todo-Poderoso. Guarde os princípios, não quebre princípios. Em segundo lugar, Sansão revelou o segredo. Não conte os segredos de Deus na sua vida. Terceiro, Sansão brincou com o perigo em nome de Jesus Cristo. Quer ser bem-sucedido, quer ser próspero, abençoado, feliz na sua vida? Não brinca com o perigo. E em último lugar, zele daquilo que está dentro de você. O Espírito Santo está dentro do templo chamado você. O Espírito Santo está dentro dessa casa aí, que é o teu corpo, que é o tabernáculo terrestre. Então fique com esta palavra, meus queridos irmãos, a fraqueza do homem mais forte da Bíblia. Glória a Jesus. Se você gostou deste vídeo, dessa reflexão, deixa aí um joinha, compartilhe com mais alguém. E temos um canal no YouTube, aproveita e já se inscreva em nosso canal. Amém, meus amados? Pastor Juscelino Barbosa, boa é essa palavra. Pastor Juscelino Barbosa, boa é essa palavra.